Vamos começar a nossa live. Já estamos ao vivo já, as pessoas estão entrando, os convidados da trilha, todos os seguidores, enfim. E eu queria registrar meu agradecimento ao Danilo Galvão, executivo sênior aí de gestão de riscos, seguros, conhece muito do assunto e veio bater um papo com a gente, essa live maravilhosa, e o Juliano Pereira, head de RH, trabalhou em empresas multinacionais, gerenciando e sendo o head dentro de recursos humanos, estratégia, todos os subsistemas de RH embaixo dele. Então, acho que a gente tem dois convidados parrudos para a gente poder discutir aqui esse tema tão importante no momento que a gente está vivendo, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, Danilo e Juliano. Obrigado a você, Bruno. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse trio. Faço minhas as palavras do Danilo, né? É um grande prazer estar participando, né? Eu com o Bruno, a gente já fez outras, não lives, né? Mas na época que a gente podia ainda ter um contato, assim, a gente fazia ainda né, umas palestras, né? Uns encontros. Sem dúvida. Agora, o novo normal é isso, né? A gente aproveitar o que a tecnologia pode nos proporcionar. E com o Danilo é um amigo que a gente acabou, uma amizade que a gente acabou criando aí. É um prazer estar com ele debatendo esse tema tão importante, né? Muito legal. Então, e eu quero também deixar registrado o porquê a gente está fazendo essa. Eu acho que, primeiro, pela sinergia dos dois executivos que estão presentes, né? Um mais focado na operação, na estratégia empresarial, nos riscos propriamente dito, e o outro, Juliano, sob o ponto de vista das pessoas. Então, acho que a gente tem total sinergia entre as duas figuras. Então, é por isso que essa live foi pensada para que a gente, né, pudesse, de certa forma, levar um assunto bastante aprofundado para as pessoas, né? Hoje o mercado está cheio de live, tem live 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, e a ideia é fazer uma live produtiva, né? Então, eu já lanço a primeira pergunta, Danilo e Juliano, claro, eu acho que até mais para o Danilo, né? Mais direcionada para o Danilo, sob o ponto de vista técnico. O que é gestão de risco, né? No conceito da palavra. E assim, eu aproveito também para fazer uma segunda pergunta dentro dessa pergunta. O quanto o fator risco impacta, ou vai impactar, ou já está impactando na estratégia empresarial, na operação do dia a dia, na vida das pessoas, nas carreiras das pessoas, enfim, é uma pergunta ampla, mas eu acho que dá uma boa discussão esse primeiro questionamento. Ótimo. A gente está no meio de um furacão, né, Bruno? Tanto as empresas quanto as pessoas, enquanto indivíduos, a gente está vivendo um momento muito difícil nas nossas vidas, profissionais e pessoais. Talvez desafios que os líderes das empresas nunca tiveram antes, talvez esse seja o maior desafio de muitos líderes das organizações. E para nós também, na questão pessoal, muitos estamos passando por esse momento muito difícil, de muita incerteza, como já é falado, como já é sabido por todos nós. Eu acho que a questão de risco, hoje em dia, ela se tornou ainda mais relevante, porque estamos aprendendo na marra a lidar com elas hoje. A gente está tendo que aprender na marra a lidar com toda essa situação que a pandemia sanitária nos trouxe, além dos problemas da economia, né? Então, a gente tem a junção dessas duas crises que a gente enfrenta não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gestão de risco, Bruno, no conceito da gestão de risco, ela é um processo onde você identifica, você analisa, você administra, você controla os riscos de uma operação, em qualquer tipo de operação, qualquer tipo de empresa. Quando a gente tenta trazer isso para a nossa vida pessoal, a gente também tem os nossos controles, pequenos, mas são controles rotineiros da nossa vida pessoal. E, normalmente, para o mercado de gestão de risco, você tem um mercado segurador andando de mãos dadas.
Porque grande parte dos riscos que, quando são identificados, via de regra, você consegue transferir para uma pólice de seguro. Então, um grande aliado do processo de risco é o mercado segurador, é o mercado securitário. Mas o conceito da gestão de risco é esse, no termo mais técnico propriamente dito. E a abrangência dessa gestão de risco hoje em dia, nesse cenário da crise sanitária, ele passou a ser muito relevante e, ao mesmo tempo, muito confuso, né? As pessoas, as empresas e os líderes se viram de um dia para o outro, de uma semana para outra, sendo obrigados a identificarem todas as situações de risco, ou deveriam, pelo menos, buscar essa informação, que possam colocar em risco a sustentabilidade de uma operação de uma empresa, seja qual for o tamanho dela. Então, a questão da pandemia hoje, ela é muito abrangente, ela vai desde a questão de capital humano, que é uma coisa que a gente vai discutir um pouco aqui, ela entra em questões que se referem a clientes, então existem exposições com perda de clientes pelas empresas hoje, você tem toda uma questão comportamental da sociedade no Brasil, que envolve aspectos culturais, que contribuem para um risco maior para uma organização ou não, ou seja, é um assunto bastante amplo, que eu acho que dá para a gente explorar bem alguns detalhes nesse bate-papo de hoje. Com certeza. E Juliano, assim, quando a gente fala, como o próprio Danilo comentou, é muito amplo, né, o assunto, mas eu quis dividir um pouco também a bola com o capital humano, né? Quando a gente fala de riscos, né, e claro que a gente vai abordar, e você deve falar bastante depois, sobre o aspecto de liderança, sobre o aspecto das pessoas, da cultura, enfim. Mas como é que você avalia, logo no primeiro impacto, como é que as pessoas vão lidar com isso, com os riscos? Como que o capital humano é impactado frente a essa gestão de riscos? Esse é um ponto que eu queria dividir a bola contigo, Juliano. Legal. O que o Danilo está trazendo é um aspecto, Bruno, que as empresas elas estão mudando a forma de fazer a gestão de risco, né? Porque muitas empresas elas levam somente em consideração a questão de gerenciamento de risco para o negócio, e às vezes é de uma operação, é simplesmente isso. Então, qual o risco que você tem se você, por exemplo, não cumprir com determinada regra de política ambiental, que pode gerar um cancelamento de licenças, qual o risco que você tem nisso, e com o passar dos anos, a questão de gerenciamento de risco, ela começou a se aprofundar um pouco mais em termos de gestão de pessoas. Eu tive a possibilidade, nos últimos 4, 5 anos, de começar a ter um debate em relação a isso, mas ainda no campo de operação, né? E a pandemia, ela só expôs uma situação que eu acho que é um ponto positivo, até se a gente pode trazer para esse lado da pandemia, é que a gente começou a ver também uma questão vinculada a capital humano, às pessoas. Quando a gente fala da humanização da gestão, a gente tem que levar em consideração alguns pontos até em relação à forma como as pessoas, né, a forma como o trabalho impacta na vida pessoal das pessoas, né? Então, a gente está lidando com uma situação onde que, da noite para o dia, as pessoas foram colocadas em casa, muitas delas acabaram perdendo o emprego, né, sem estrutura nenhuma, né? E quer queira ou quer não, a nossa cultura como brasileiros ainda, os gestores ainda precisam muito daquela questão de visão, de eu estar vendo o que o colaborador está fazendo. E isso acaba gerando também um estresse, né, de que, poxa, a pessoa está em casa, estou trabalhando, eu preciso ser visto pelo meu chefe. Então, a pessoa, às vezes, passa o dia todo mandando e-mail, ou ficar ligado no Teams ou no Zoom. Então, acabou gerando uma pressão exagerada, né? Além de começar a expor outros pontos, né? Do tipo, poxa, meu colaborador está longe, né? Alguns se adaptaram muito bem, outros não, mas a performance caiu. Mas qual o motivo que caiu essa performance? Talvez a pessoa já vem carregando uma situação, um problema, que isso faz parte também do dia a dia das empresas, do RH, de explorar um pouco mais,
de trazer, né, de fazer essa integração entre o profissional e o pessoal. Então, acho que a gestão de risco ela acabou trazendo muito isso, além do ponto em si de desenvolvimento de competências, né, que aí é um ponto para a gente discutir mais a fundo. Mas acabou expondo algumas mazelas que a gente tinha dentro das organizações e a gente vai ter que endereçar como gestor. Né? Muito bom, Juliano. Eu queria fazer na verdade, colocar, né, a questão da sustentabilidade, né, porque agora a gente está numa de execução dos projetos durante e pós-pandemia. Então, a minha pergunta é como que, e aí sob o ponto de vista dos dois, né, como garantir essa sustentabilidade? E já fazendo uma pergunta, como se avalia os riscos nesta sustentabilidade? Como que as empresas vão avaliar os riscos reais? Né? Então, queria direcionar, Danilo, para ti. Bruno, eu acho que é o seguinte, a gente falou um pouco do conceito de gestão de risco até agora, e a gente precisa pensar um pouco mais com a estratégia do negócio como um todo e com a inteligência do negócio como um todo. A sustentabilidade da empresa está muito linkada quando você tem um total controle ou um controle muito abrangente das exposições que a empresa tem. Então, fugindo do conceito tradicional de gestão de risco, onde você identifica riscos de operações, como o Juliano mencionou, você tem que, além disso, hoje, o líder, ele é obrigado a se questionar e buscar informações que vão garantir a sustentabilidade da empresa, pontuado nas disposições que ele tem. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Você tem situações em que as empresas têm uma concentração muito grande de receita num determinado cliente, ou seja, você tem o cliente na tua carteira de negócios. Você tem que avaliar se esse cliente está satisfeito, porque faz parte de uma inteligência de negócio você não perder esse cliente. Porque esse cliente insatisfeito, ele leva você a ter uma perda financeira expressiva, considerando que ele seja o teu maior cliente na tua operação. Então, ali, você tem uma exposição. Trazendo o gancho do capital humano que o Juliano mencionou, já é sabido hoje o estresse que todo mundo tem vivido. Todos nós três aqui, todas as pessoas que estão assistindo, já trabalham de uma maneira muito diferente hoje dentro de casa, já trabalham horas além do que normalmente trabalhavam no ambiente de escritório ou no ambiente fabril. Então, essas pessoas hoje trabalham mais. É interessante como o cérebro da gente não processa. Quando a pessoa sai do escritório, da sala, do quarto, onde ele tem o computador dele, e vai para a cozinha, o cérebro da pessoa não consegue separar esse momento de descanso. Diferente quando você está numa empresa e você vai e toma um café. Então, essa questão de capital humano, ela merece muita atenção hoje, como a gente falou e vai falar mais, porque é um componente extremamente importante. É a sua equipe que atende o seu cliente. Então, se esse cliente grande que eu mencionei para você, que tem um impacto financeiro importante no teu resultado, ele é mal atendido pela sua equipe, você tem ali uma exposição de perda. Ou seja, você está dando um tiro no próprio pé na tua estratégia de negócio, na tua inteligência de negócio. É uma forma de você avaliar o risco dentro de uma operação, saindo daquele conceito tradicional de identificação de risco, riscos que você transfere para uma apólice de seguro, que muitas empresas já fazem isso hoje. As que não fazem, começam a buscar essas alternativas hoje. Então, acho que assim, a questão de sustentabilidade, ela gira em torno desse eixo de identificação de exposições e riscos. Ela, hoje, a partir de agora, para a gente provocar um pouco essa questão do RH, tomando um pouco a liberdade aqui do que pouco que eu conheço do RH, o Juliano conhece mais essa área, que é o seguinte, a gente precisa provocar o RH hoje, esse RH precisa sentar perante o líder da empresa, com algumas perguntas ou sugestões também, não só com as perguntas, mas com as sugestões de soluções, para você cuidar e você ter um zelo maior com esse capital humano. A humanização, ela vem não só no que é bacana, a solidariedade, da gente ser coerente com aquele colega de trabalho, com aquele ser humano que está passando por um momento difícil. Agora, a partir do momento que ele representa uma empresa, ele tem impacto na operação daquela empresa, em eventuais perdas que essa empresa possa vir a ter. Por isso que o RH hoje, ele precisa ser estimulado
a ter uma posição mais proativa perante essa situação. Agora, não existe receita de bolo. Ninguém chegou nessa altura do campeonato para uma pandemia deste porte, que nós não presenciamos nos últimos 100 anos, com a tecnologia que nós temos hoje, ninguém consegue prever todas as disposições que nós estamos passando por um momento como esse. É um exercício que a gente já falou outro dia, Bruno. É um avião que decolou, estamos todos voando, aprendendo a pilotar essa aeronave nova. Não existe uma receita de bolo. Todos os protocolos convencionais de gestão de risco, de controles internos, de compliance, de vendas, de estratégia de negócio, pode reparar, todas as empresas revisitaram o conceito dos seus protocolos internos, buscando respostas neles. Muitas respostas não estão ali. A resposta está aqui na nossa realidade. Naquele funcionário que tem a dificuldade de se locomover até o ambiente de trabalho, no momento de retorno, no funcionário que tem a dificuldade em lidar com a quarentena office, que é lidar com a criança dentro de casa, com o vizinho barulhento, com os afazeres domésticos. É diferente do conceito de um home office, onde você se programa, você senta, trabalha, os seus filhos estão na escola, você tem alguém ajudando com as rotinas da tarefa doméstica. Ou seja, é um cenário completamente novo. Então, voltando, cabe ao líder, na minha opinião, o seguinte: consulte a sua equipe interna, levante pontos relevantes de onde você tem maior exposição. Clientes que são mais relevantes para a tua operação, fornecedores que são relevantes para a sua operação, porque a falha na entrega de um fornecedor específico, de um fornecedor-chave, consequentemente vai te levar a ter comprometimento na sua capacidade de produzir ou prestar algum tipo de serviço a alguém. Então, essa cadeia automaticamente já começa a ser comprometida. Tá? Você tem que tomar um cuidado muito grande com a sua liderança em lidar com os seus funcionários para evitar ações trabalhistas futuras. Então, esse é um momento também de uma atenção muito grande com as questões jurídicas em torno do capital humano. Como a Juliana falou, as pessoas estão em casa hoje. É um novo normal, né? De uma maneira muito questionável. As empresas hoje, Bruno, têm um problema muito grande com sistemas. Grandes empresas estão tendo problemas com sistemas. Um exemplo que eu posso dar é pessoal meu. Então, quando você faz a compra de algum serviço online e você tenta retornar esse produto numa loja física, os sistemas de muitas empresas de varejo, por exemplo, não se falam. Ele não permite a troca de um produto de uma loja física de um produto comprado online. Então, precisa, em algum momento, se criar uma sinergia para isso. Quantos de nós hoje dependemos da prestação de serviço via telefone, via call center? E a gente percebe um despreparo dessas pessoas em lidar e solucionar os nossos problemas. Ou porque não foram treinados, ou porque a ferramenta que essa empresa oferece para aquele colaborador, para aquela pessoa, não é suficiente para a solução do problema do cliente. Ou seja, você tem uma série de itens, como comunicação, por exemplo. Eu tentei agendar uma consulta médica outro dia pelo telefone, a clínica não atendia o telefone estava fechado. Agora, não existia uma mensagem de voz falando: olha, a clínica está fechada, procure o atendimento através do WhatsApp tal. Uma simples informação como essa. Ou seja, eu não preciso falar com a clínica, o que eu faço? Eu desligo e busco outra. Simples assim. Eu não tenho a solução imediata, eu busco outra. Então, a comunicação, a avaliação de um todo, de como o seu cliente pode ser afetado hoje, eu acho que é crucial para o líder e para as empresas. Tome cuidado para a preservação do seu cliente. E não é só o novo cliente que não entra. Preservar a carteira de cliente atual que você tem hoje. Essa é a prioridade. Não perca o cliente que você tem hoje, que paga a sua conta hoje. E depois você pensa no segundo plano em como que você angaria novos negócios. As estratégias que você pode usar. Então, a sustentabilidade navega um pouco por tudo isso, Bruno, eu acho. E você coloca, assim, Danilo, muito a liderança, né, como um agente de mudanças e o agente responsável por permear toda essa cadeia. A liderança hoje é uma liderança que está sofrendo muito. O líder, ele não estava acostumado a liderar as pessoas remotamente, a reportar remotamente, a cuidar das pessoas, né? Gerar senso de pertencimento. No começo da pandemia,
eu acho que a gente tinha muito isso. Começamos bem, mas depois as pessoas começam a ter problemas, é natural. Ficar em casa é chato para muitas pessoas. Começa a ter problemas com, né, na administração, com os filhos, com o chefe, com a empresa, protocolos novos, enfim. E aí uma pergunta direcionada para o Juliano. Eu acho que o líder carrega um fardo monstruoso, porque ele tem que, ao mesmo tempo, gerar esse engajamento nas pessoas, que supostamente nem todas vão para os escritórios nessa retomada, algumas ficam no modelo home office, e esse líder tem que dar reporte para os acionistas, para o board da empresa. Como é que ele vai lidar com isso, Juliano? Essa é uma dúvida minha. Eu acho que o importante talvez um papel novo, talvez competências novas para um líder aí em 2021. Honestamente, eu acho que, pegando um gancho do que o Danilo falou sobre a questão de sustentabilidade do negócio, na minha visão, Bruno, o que falta muitas vezes nas empresas é realmente um planejamento estratégico, aonde que você alinha aí a questão de gestão de riscos, e não é simplesmente da operação, mas riscos macros, né? Questões globais que podem impactar, né? Obviamente, essa da pandemia era um negócio que, infelizmente, ninguém poderia adivinhar que ia acontecer, por mais que há estudos que é recorrente isso acontecer, aconteceu lá em 2003, depois foi 2009, né, com coisas similares, então, né, mas como precificar isso numa operação? Difícil. E uma coisa que me chamou muita atenção no que o Danilo falou, que até ele comentou que ele não é o especialista, mas é difícil você ver profissionais de recursos humanos falando sobre isso, que é a questão do protagonismo. E quando eu falo protagonismo, é você ter o RH não como um business partner, um simples cumpridor de tarefas, mas como um protagonista em provocar questões junto ao número 1 da organização, ou à liderança da organização, e como fazer esse link entre estratégia e desenvolvimento de competências. E por que eu estou falando isso? Porque aí você começa a falar das competências necessárias para você manter a roda do negócio girando, indiferente das tribulações que possam acontecer. Questões de liderança, por exemplo, por que você precisa ter uma liderança forte e engajada? Porque ela é o link com o colaborador em termos de engajamento. Então, na minha estratégia de recursos humanos, eu como especialista, como profissional de RH, como head de RH, eu sempre mantenho um tripé muito bem alinhado, que é a proposição de valor que a gente pode dar para o colaborador. Isso está alinhado do quê? De uma liderança muito, muito bem engajada, muito bem treinada, desenvolvida, ferramentas, que aí é o RH que tem que prover isso. Então, que tipo de pacote de benefícios eu estou ofertando, que tipo de condições de trabalho eu estou ofertando para o meu colaborador. E o outro ponto que é primordial, que é a comunicação clara. E comunicação clara é uma questão de negócio, assim como é líder. Então, isso que eu estou falando não é uma coisa que veio só com a pandemia, a gente já estava enfrentando esse tipo de situação antes. A gente não tem ainda líderes preparados para liderar um negócio, nós temos líderes fazedores de processo num processo top-down. Então, o momento expôs agora uma mazela que é o quê? Antes eu tinha todo o meu time praticamente debaixo da minha asa no escritório, e agora eu tenho, por exemplo, o Danilo, que faz parte da minha equipe, trabalhando talvez aí 50 quilômetros de casa, porque aí ele decidiu ir para um sítio onde ele está trabalhando. Como eu mantenho esse vínculo com o Danilo? Monitorando ele constantemente por WhatsApp, monitorando ele por e-mail, porque ele vai ficar... Não, você tem que manter o quê? O protagonismo ele está muito da parte de você criar uma postura de dono de negócio também para o seu colaborador. Mas muitas vezes o colaborador não sabe nem o direcionamento que a empresa está tomando.
Isso tudo passa por uma gestão de risco do negócio. Então, nós temos que começar a fazer um flow dentro das organizações aonde que isso seja claro para todo mundo, né? Que as pessoas realmente se sintam engajadas no sentido de o Bruno, ele sabe que ele está fazendo determinada tarefa que vai contribuir para a estratégia do negócio que vai ser entrega X. Eu sempre uso uma passagem que eu acho fantástica, né? De autopercepção de postura de dono de negócio. E essa história é real. John Kennedy, quando ele chegou no centro de lançamento da NASA em Houston, nos Estados Unidos, na época que ele estava na corrida espacial para ir à Lua, ele perguntou para o faxineiro que estava varrendo uma canaleta o que esse funcionário, o que esse colaborador estava fazendo. Qual era a tarefa dele? Ele falou, a minha tarefa é ajudar a colocar o homem na Lua. Então, é esse tipo de percepção que a gente tem que começar a levar para dentro das organizações. E o líder ele tem a função primordial em fazer esse alinhamento. Não o CEO ele dá o guide do negócio, não é o board que vai fazer isso aí. O líder ele tem que estar preparado. E quem faz esse processo acontecer é a área de recursos humanos, é o gestor de RH. O Bruno, se você me permitir, eu queria complementar um pouquinho do que o Juliano falou. Por favor. Eu acho que, além de tudo isso que o Juliano disse, existe uma situação hoje que é o seguinte, olha o cenário que a gente encontra hoje. Estamos aqui em agosto de 2020, a pandemia já começou meses atrás. Infelizmente, todos os números e as notícias que a gente tem visto na televisão e em toda a mídia não são boas, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe na população, na sociedade como um todo, um cansaço muito grande de tudo isso. Existe já, por mais que todos tenhamos a informação do que está acontecendo no quadro sanitário do país e do mundo inteiro, você ainda vê, por outro lado, pessoas ou porque estão cansadas ou porque resistem à ideia e ainda tem uma maneira de negação do que está acontecendo. Ou seja, você tem diversos conceitos para justificar a situação que nós temos hoje. Então, isso torna a posição do líder e do gestor de equipe ainda mais desafiadora. Porque não só ele tem que lidar com satisfação de cliente, perda de receita, investimento em RH que ele tem que fazer para proteger esse capital humano que nós estamos falando, ou seja, tem que entrar com investimento. Ou seja, isso para um líder, você tem um prato cheio, um prato de salada com vários temperos que tem tudo a explodir na cabeça de um líder. Então esse líder tem que ser hoje, ele é muito exigido, ele tem que ter um senso, um equilíbrio emocional gigantesco, que talvez ele nunca tenha sido provocado a ter desta maneira. Ele é obrigado a ter hoje. E como o Juliano falou, eles seguiam protocolos, né? Eu sou líder, eu repasso. Hoje, eu acho que essas pessoas, e não importa o nível da liderança, da maior a menor, não importa. Você tem que ter uma sensibilidade para saber filtrar o que você exige da sua equipe. Porque, olha só, se você tem dentro da sua organização, empresas pequenas, você tem um controle melhor de quais são os seus funcionários, e você normalmente tem um conhecimento melhor da vida pessoal de cada um deles, da necessidade de cada um deles. Limitações de RH, uma série de coisas. Numa organização muito maior, você se perde nesse universo. Você não tem como ter controle de tanta informação desta forma. E o que acontece? Você tem de convívio no mesmo ambiente, seja dentro do ambiente de trabalho ou seja em home office, você tem pessoas que têm experiências pessoais completamente distintas, e problemas, desafios completamente distintos. Via de regra, essas pessoas olham para o líder como tomador de decisão. É o exemplo, né? É o exemplo. Então, essas pessoas focam toda a atenção a esse líder. O que a gente percebe na sociedade hoje é, além dessa intolerância, desse cansaço, de tudo isso, você tem uma série de pessoas que estão confusas com tudo isso. Por quê? Olha só, eu chego em casa, eu lavo a mão, eu passo o álcool gel, eu separo a minha roupa, eu mantenho o distanciamento social na rua, infelizmente preciso pegar a condução para trabalhar, não sei o quê. E quando eu ligo a televisão, os números não param de aumentar. Ou seja, eu faço a minha parte, várias pessoas estão fazendo a parte delas, só que esse número não diminui nunca, aí eu não vou mais fazer mais nada. Então, isso é um componente. Você tem outros componentes que não vou entrar no mérito aqui, mas são
questões governamentais, uma série de outros aspectos que influenciam no comportamento da sociedade e das pessoas como um todo. Isso para o líder é muito difícil, então ele é tido como o exemplo a ser seguido. Dentro de uma organização, o que é sugerido para esse líder? Você quer preservar a sua carteira de cliente? Você quer preservar a sua receita? E há diversas maneiras de você preservar isso, mas comece pelo seguinte aspecto. Colete informações sobre a pandemia de uma fonte de confiança. E invista na comunicação junto ao seu RH, junto ao seu marketing interno, em como que você vai compartilhar essa informação com seus colaboradores. Ou seja, as pessoas se sentem mais confortáveis sabendo que eu sigo as guias, os guias, ou as diretrizes, ou as determinações da Organização Mundial de Saúde, que seja, um exemplo que eu estou citando. Mas é uma entidade de respeito em que o líder fala, estamos seguindo essas diretrizes. Então as pessoas ficam confortáveis em saber que o líder da empresa segue um padrão do porquê implementar algumas medidas de segurança dentro ou fora do ambiente de trabalho. Então isso é um exemplo, por exemplo, que vale citar. Outras questões, depois que você investiu nisso, converse com os seus líderes para se aproximarem dos seus funcionários. Aí está da humanização, um pouco do que o Juliano falou. Sai daquele conceito distante. A liderança pelo mundo virtual hoje, pelo mundo digital hoje, que você citou no começo da conversa. É um novo conceito hoje. Como que se faz isso? Ninguém foi treinado para isso. Ninguém foi treinado a fazer gestão de equipe pelo computador. Você avalia resultado, você avalia performance pelos resultados, ou por outros índices, outros assessments que as empresas aplicam. Então, para o líder, é novidade ele fazer essa interação virtual com seus colaboradores. Ele precisa fazer isso. Agora, ele não é obrigado a ter todas as soluções e respostas para isso. Busque um consultor. Muitas empresas têm uma própria estrutura que pode te auxiliar nessa questão. Converse com o seu RH nesse sentido. O RH é um grande aliado que você tem dentro de casa nesse sentido. Ouça as limitações do RH que muitas vezes existem, porque encontra, por outro lado, questões de investimento, né? Então, assim, para o líder, hoje, ele é visto como exemplo. Ele precisa ter essa consciência dentro da organização dele, porque muitos funcionários têm somente aquela referência do que se refere à Covid. Aquela é a única fonte de informação adequada que ele tem. Porque quando ele chega no final de semana em casa, ele vê todos os amigos indo no bar tomar cerveja, sem uso de máscara, sem distanciamento social, sem nada disso. O ser humano, ele se ambientaliza muito fácil. Então, quando você vive numa cidade limpa, você vai ser o último a jogar o papel no chão. Quando você vive numa bagunça, você joga porque você é mais um e sabe que existe impunidade e nada vai acontecer. Então, quando a pessoa está em casa e ele vê todos os amigos e familiares vivendo um dia a dia normal, como se não existisse pandemia, a tendência é que ele adote esse comportamento e essa maneira de pensar na questão profissional também. Para o líder, ele tem que lidar com essa diversidade toda e dar ordem dentro de casa. Dentro da organização, a regra é esta. E a tolerância é zero. A regra é esta. Esses são os procedimentos de segurança a serem adotados dentro da organização ou fora da organização, e não se discute. Tá? Então, só queria fazer esse complemento do que o Juliano falou, porque acho que é o que a gente tem visto hoje, essa sociedade muito confusa. Para que caminho eu sigo? Né? E esse número não para de aumentar. E ninguém pensa igual, né? As pessoas pensam diferentes. Cada um pensa de uma forma. Então, acho que esse é o papel fundamental do líder também. Acho que a questão da liderança, nós como... É uma questão de evolução, né? Nascemos, a gente temos referências dos nossos pais, e depois é o ciclo da vida, né? Vem os filhos que seguem a gente como referência, e isso acontece também dentro das organizações, né? Então, às vezes a gente busca ainda, né? Como tem, os colaboradores buscam na liderança uma relação paternal, né? Então, por isso que essa questão de exemplo ela é muito importante. Então, por exemplo, estamos no momento de retomada, né? Na empresa que eu trabalho, nós temos operações em São Paulo e no Rio de Janeiro, né?
O Rio de Janeiro está ultra avançado, o Rio de Janeiro já liberou, inclusive, banho de mar, né? Então, eu estava ontem lá no Rio, é normal, está todo mundo trabalhando, né? Já em São Paulo, há uma diferenciação, por quê? Porque há uma restrição muito grande, né? Então, tem todo o protocolo de retomada que estamos fazendo e tal. E assim, ó, uma coisa que eu falo para vocês, e aí já entrando em dicas, em conselhos que a gente pode dar para essa retomada. Não existe bala de prata nesse negócio. Não tem. O correto mesmo, era todo mundo ficar em casa. Ninguém botar o nariz para fora da porta. Não temos como fazer isso. A vida tem que seguir em frente, tá? Então, temos que ser os mais razoáveis possíveis. E aí que entra a função da liderança, né? Então, se eu quero que o meu time vá trabalhar no escritório, você, como líder, você tem que ir para o escritório também. Eu tive casos de líderes aonde que mandou todo o time para trabalhar e o cara ficou em casa fazendo home office. É o melhor exemplo a ser seguido, né? Então, são incoerências que a gente não pode ter. Vamos exigir, então, que funcionários venham para o escritório, vamos dar o máximo de segurança para esses funcionários, para esses colaboradores virem. Agora, assim, as empresas elas têm uma oportunidade agora ímpar, inclusive de reverem estruturas. Por exemplo, várias empresas, vários colegas meus estão debatendo, por exemplo, a entrega de escritórios. Porque viram que um colaborador, às vezes, é muito mais fácil você ajudar com setup de estrutura, com computador, com cadeira para a pessoa ficar em casa, inclusive com ticket de internet, né? Com ajuda de custo, que a pessoa vai ter uma qualidade de vida enorme. Por quê? Porque ele vai poder passar no mínimo 2 horas a mais por dia com a família. Então, essa que é uma nuance que a gente precisa ter e precisa colocar em discussão, e quem lidera esse tipo de discussão é a área de RH. Um outro ponto que é crítico, ao meu ver, e entra muito na área do Danilo também, que é a questão de gestão de risco. A gente vai entrar numa nova era em termos de cuidados pessoais. Várias pessoas hoje, elas estão tendo um cuidado muito maior em relação à saúde, né? Então, a gente pode estar vivendo agora um período de transformação muito grande em termos da forma como as pessoas vão ver a sua saúde. Então, como otimizar essa questão do benefício do plano de saúde. Fugir um pouco simplesmente da questão da sinistralidade, porque o home office também aumentou a questão de tecnologia. Hoje, você, por exemplo, tem seguradoras que você pode ofertar o telemedicina. A telemedicina veio para ficar. Então, são coisas que vamos ter que nos adaptar. Como a gente pode pegar e criar campanhas educadoras, né, esclarecedoras, como o Danilo comentou, de fontes seguras, porque as pessoas ficam literalmente confusas, as pessoas ficam confusas, né? Com dúvidas. Então, meu Deus do céu, vou correr para o médico agora, porque infelizmente tem. Então, criar esses canais de segurança, e o líder exerce um papel fundamental nisso também. De certa forma, né, eu acho que a pandemia, desculpa, Danilo, só um comentário, fazendo a fala do Juliano, né? Eu acho que a pandemia é uma lupa dos problemas estruturais já existentes. Em todos os aspectos, a gente está falando, estamos, acho que 20 minutos falando liderança e RH. No cenário que a gente vive. Então, essa lupa foi colocada para aflorar problemas estruturais, como desigualdade social, problemas de trabalho remoto, mal estruturado, políticas de saúde mal estruturadas, o RH, e aí uma crítica construtiva, dando tiro no próprio meu pé e do Juliano, um RH muito conservador. Não. Ou seja, olha só, aqui é um paralelo. Vamos ter que olhar de forma diferente um RH conservador,
mais orientado a políticas sociais. Da humanização, né, Bruno? Estava falando, entendeu? É isso que é ser humanizado. Isso, sem o clichê do humanizado, mas de fato, entender como você está transformando as pessoas e as coisas. O mundo vai comprar e como que a transformação, como que eu posso transformar as coisas e as pessoas. O mercado que enxergar que a empresa, na verdade, né, que enxergar que o mercado só vai comprar lucro e ela tem lucro a todo custo, eu acho que está fadado ao insucesso. Ou seja, existem questões estruturais que devem ser resolvidas agora no pós-pandemia. Uhum. Esse é o ponto. E o RH é um agente para isso. O RH e o board da empresa. Ô Bruno, eu queria, se vocês me permitirem, de novo dar alguns pitacos na questão de RH, sem ser minha área, que eu acho que é o seguinte, pela experiência, né, de trabalhar com equipe, de trabalhar no mercado avaliando inteligência e como a inteligência de business pode afetar o resultado das empresas. Quando você fala nessa questão de RH, sim, o RH ele é tradicional, né, eu já falei o RH em alguns momentos, muitas vezes até de omisso, só que o RH muitas vezes também não é reconhecido pela liderança das empresas como um gerador de oportunidades de negócios, inclusive, né? Em facilitar o meio de campo para os funcionários, um bom ambiente de trabalho, uma série de coisas. O que eu acho que acontece hoje é o seguinte, além de tudo isso que está sendo colocado, o Brasil é o país mais ansioso do mundo pela Organização Mundial de Saúde. E é o segundo país em problemas emocionais causados pela depressão, somente perdendo para os Estados Unidos. Então, o nível de suicídio nos últimos meses foi altíssimo no Brasil. E assim, isso é cultural, isso é do brasileiro. Então, o líder, ele não está sozinho, ele não tem que ter todas as decisões e as soluções, mas ele pode consultar diversos gestores internos que ele tem na organização. Esses gestores podem replicar essa mesma atitude em questionar a sua equipe, o que eles acham sobre determinadas decisões que aquela equipe vai tomar em conjunto. Mas, além disso, além dessa questão do líder, ele pode hoje contar com o suporte de diversos fornecedores que ele tem muito próximo dele. Eu quero pegar esse gancho pelo que o Juliano mencionou das companhias seguradoras na área de benefícios. Você tem grandes companhias hoje, empresas sérias que prestam excelente serviço, que podem te oferecer soluções que venham a atender essa demanda do seu RH. Então, o seu RH, muitas vezes que ele poderia ser considerado omisso no passado, Bruno, e tradicional, de novo, ele está aprendendo a lidar com isso, com essa situação nova. E eu acho que é a oportunidade dele ser ouvido dentro de casa pela liderança da empresa. Então, levanta a mão e aproveita essa oportunidade para pôr o seu ponto de vista de como você pode contribuir para a sustentabilidade de saúde financeira da empresa. Porque eu estou associando o funcionário ao resultado, ao que interessa para o gestor, que é a receita dentro de casa, obviamente cuidando do zelo da saúde dos colaboradores. Saúde física e mental, porque a mental é outro problema a partir de agora. Então, as companhias seguradoras hoje, você tem diversas empresas que prestam serviços que tendem a ajudar não só o RH nessa questão de capital humano, como diversas outras entidades e empresas e consultores que podem ajudar a liderança da empresa com outras disposições na operação que ele tem. Então, ainda que o líder fique muito preocupado e muito aflito com toda essa demanda de decisões que ele é obrigado e ele é esperado que ele tome como líder da organização, ele precisa abrir esse horizonte e questionar quais são os fornecedores que podem ajudá-lo nesse momento. Partindo do princípio que o país tem uma questão cultural de ansiedade muito grande, de novo, tome cuidado com aquele seu executivo, aquele seu funcionário, que tem um perfil mais competitivo. Esse que é o mais exigente com ele mesmo, tende a apresentar problemas emocionais como depressão, já sofrendo com ansiedade, mais do que outros. Lembrando o seguinte, a ansiedade nem sempre ela é pública, nem sempre esse sintoma de ansiedade e depressão, ela é externada, as pessoas percebem isso. Então, muitas vezes você pode ter pessoas chaves na sua operação que já estão sofrendo com ansiedade e depressão
muito fácil num cenário como a gente tem hoje, que podem impactar negativamente no resultado da sua empresa. Então, assim, estimula o RH a aproveitar essa oportunidade. Ouça o seu RH nesse sentido. E se o RH não tiver resposta, busque parceiros. Existe uma série de empresas, a crise muitas vezes gera oportunidade. Então, existem empresas que podem agregar muito nesse sentido, num momento crítico como esse. Danilo, eu estava discutindo hoje, estava até um pouco fora do nosso escopo aqui, né? Mas uma pergunta, uma dúvida, na verdade. Discutindo com alguns gestores hoje à tarde, eu descobri que cada um tem uma cultura, né? Cada empresa tem uma cultura, número de equipe, tamanho de equipe diferente, enfim. Uhum. E esse retorno também ele está sendo analisado com muita qualidade. O retorno físico, tá, das pessoas. Eu queria que você falasse, como especialista, qual é a sugestão que o Danilo Galvão daria agora para os empresários para que eles façam um retorno físico de uma forma estruturada, pensada, avaliando os riscos, avaliando os benefícios, porque eu acredito que uma grande indústria automotiva ela vai lidar de uma empresa de serviços aqui em São Paulo de 20 pessoas. Então, é uma dúvida minha, até pessoal, para você nos amparar e nos orientar como que a gente faz isso. Bruno, eu acho que eu vou começar a fazer o comentário com base na última observação que eu fiz em complemento ao que o Juliano falou. A companhia, vamos pensar num ambiente fabril, pensando num risco, numa operação muito maior, onde você tem uma população de empregados muito maior, em que você precisa ter o processo produtivo retomado o quanto antes, né? Então, primeiro ponto, você tem que passar pelo crivo que é identificar quais são os funcionários que precisam estar dentro do ambiente de trabalho. E obviamente, você tem os seus motivos para selecionar o funcionário XYZ, por que ele precisa estar lá dentro. Tomando cuidado na questão que o Juliano falou, olha, se o líder vai estar lá dentro, né, cuidado para os funcionários irem e o líder não ir, sendo que o líder deveria. Mas, primeiro ponto, identificar quais são os funcionários que precisam voltar. Muitas companhias seguradoras, operadoras de saúde que prestam serviço via RH, já disponibilizam, quando já não está existente dentro do ambiente desse, um ambulatório. Via de regra, empresas muito grandes, com uma massa muito grande, já conta com um ambulatório, seja médico do trabalho da própria empresa, um prestador de serviço ou um agente de um fornecedor como esse, de benefícios como esse. Se não existe essa presença física, via de regra vai existir por telefone ou pela internet, onde as pessoas possam buscar auxílio, esclarecimento de dúvidas, uma série de coisas. Tanto na questão de pandemia, na questão da doença em si, né, sintomas, aquela questão técnica da doença em si, quanto questões que já começam a dar sinais de uma instabilidade emocional, que afeta a depressão, que afeta a ansiedade, como a gente falou agora. Então, primeiro ponto, identifica quais são as pessoas que precisam voltar, consulte quais são os seus fornecedores que podem eventualmente lhe auxiliar com informações adicionais sobre todo esse parâmetro. Mas aí depois o segundo ponto é o seguinte, consulte o seu jurídico no seguinte aspecto. Quando você identifica os funcionários que supostamente deveriam estar dentro do ambiente de trabalho, você parte para uma segunda análise, que é o seguinte: se o Danilo precisa voltar para o ambiente de trabalho, eu vou consultar o Danilo, só que o Danilo pode ser portador de alguma doença que fica enquadrada como do grupo de risco. E o Danilo não se sente à vontade em compartilhar essa informação com o gestor da empresa ou com o RH da empresa. Tá? Porém, eu fui convocado a trabalhar. Então, é primordial que não exista pressão por parte da organização para que o Danilo volte ao ambiente de trabalho. Isso tem que ser, isso não é discutível, gente. Isso tem que ser de uma maneira voluntária, de comum acordo, onde o funcionário não se sinta pressionado a ser obrigado a voltar para o ambiente de trabalho. Tá? Por que o jurídico deveria ser consultado? Existem questões de confidencialidade médica que você precisa respeitar.
Então, essa abordagem ao colaborador tem que ser muito bem cuidada. De novo, quando você tem um ambiente menor, Bruno, é relativamente mais fácil você compartilhar certas informações sem deixar o colaborador tão constrangido. Quando você tem um ambiente muito grande, com muitos funcionários trabalhando, ele tem um distanciamento com o RH ou com a liderança dele. Então, ele não se sente à vontade em abrir certas informações. Ele também não é obrigado a abrir. Se ele mora com pessoas de idade, por exemplo, se ele tem um recém-nascido dentro de casa, ele não é obrigado a abrir esses detalhes, mas ele não se sente à vontade de retornar ao ambiente de trabalho. Então, identifica quais são os funcionários que deveriam voltar, converse com os funcionários de uma maneira amigável e faça o questionamento de uma forma voluntária. Tá? Depois que você selecionou esses funcionários, você, obviamente, como algumas pessoas já ouviram falar, você precisa ter o escalonamento, o rodízio. Não, o ideal é que você tenha o retorno inicial de 25% da sua massa de funcionário inicial, você faça o intervalo de horários de picos de trabalho. Então, se o Danilo vai trabalhar das 9 ao meio-dia, eu tenho que fazer o que eu tenho que resolver naquele horário, eu vou embora porque à tarde é o Juliano que entra. Então, você tem essa mobilidade entre os funcionários. Já respeitando o seguinte, distanciamento físico entre as mesas, entre as áreas, um total controle nas áreas sociais da empresa, o café, a utilização de sanitário. Então, você tem que tomar um cuidado essencial com isso. Empresas que têm refeitório, normalmente é recomendável que você faça o refeitório num ambiente aberto, pega o estacionamento da diretoria, pega o estacionamento do pátio que você monta ali a mesa de refeição, o ambiente de refeição. Ambiente menor, evite fazer com que o funcionário saia para o almoço. Ele tem a liberdade dele, não se discute isso. Mas ofereça para ele, olha, está aqui o micro-ondas que você pode esquentar o seu almoço se você quiser. Então, o seu café vai funcionar desta maneira. O café vai ser servido na sua mesa. Sabe? Então você... E tudo que você combinar internamente nesses novos protocolos de comportamento, essa nova etiqueta, que você tem uma etiqueta sanitária também, que começa a ser nova a partir de agora para todo mundo. A empresa tem que pensar o seguinte: eu preciso replicar esse protocolo aos meus prestadores de serviço. A segurança, a pessoa da copa, a pessoa da limpeza, a empresa de limpeza, você precisa rever esse contrato com a frequência da limpeza no escritório e os métodos de limpeza desse escritório. De novo, existem empresas de consultoria hoje que ajudam as organizações a entrarem desde a questão médica, de infectologia, de ter um profissional médico dentro da organização, até uma questão mais abrangente, mais superficial, nem tanto tão detalhada, tão técnica nesse sentido. Então, para fechar, identificar quais são as pessoas, ter essa conversa aberta, promover esse ambiente saudável, no sentido físico, disponibilizar os kits de higiene, álcool gel, limpeza das mesas, essa questão toda, se certificar de que isso é estendido aos prestadores de serviços também. Agora, Bruno, cada organização requer uma ação diferente. Sim. De regra, esses itens que eu falei para você se enquadram praticamente para todos. Mas cada empresa vai ter uma particularidade específica. Eu coloquei esse ponto porque eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vejo, claro, as pessoas, eu acho que são impacientes nesse cenário. E é natural, a flexibilização, ela acontece naturalmente, sem a gente pensar muito na doença. Então, as empresas, a gestão, a gente sempre falou aqui, a liderança, muito atenta nos protocolos de volta, para que não deixar essa flexibilidade, né, essa autonomia que a gente tem, essa liberdade de fazer as coisas, porque a gente acha que não vai acontecer nada, eu acho que é um ponto bem importante para a gente cuidar, para a liderança cuidar. Então, eu acho que é um ponto. Eu tive alguns casos de contaminação na volta, né? E eu mesmo fui exposto a isso, né? Porque as pessoas que acabaram, teve até um colaborador que ele acabou indo para a UTI,
E eu me lembro que chamou muita atenção porque ele veio me cumprimentar sem máscara, né? E estendeu a mão. Então, e obviamente, né, eu ofereci o cotovelo, né, um novo comprimento agora, na moda, né, tem também do pé, mas é um trabalho que o RH vai ter que ficar muito em cima. Hoje pela manhã, eu estava debatendo com a minha área de medicina, segurança e medicina, qual o setup que a gente vai utilizar. Então, fizemos todo um planejamento, com uma análise se iríamos colocar barreiras de acrílico para criar um distanciamento maior, para não ficar tipo um carnaval dentro dos escritórios, né, com fita zebrada para todos os lados. Mas eu tive que fazer, né, que reforçar que fosse visível que a pessoa não poderia sentar num determinado espaço. Então, é trabalho nosso como recursos humanos de conscientizar também as pessoas, porque, como o Danilo comentou, as pessoas estão cansadas dessa situação. Então, muitas delas, em alguns casos, eles falam, poxa, eu não aguento mais, eu prefiro pegar o Covid do que continuar nessa situação. Vamos ter que lidar muito com isso, Conselho para os RHs, façam a intermediação entre a liderança e os colaboradores. O Danilo até comentou isso, né? Tem que ser uma coisa ao máximo natural. Gente, temos casos onde que a gente está discutindo avaliação de performance. Com todo respeito, acho que é um ano de transição. Então, começar a cobrar das pessoas performance em cima de uma situação que você não tem controle, eu acho que é muito temerário. Você coloca uma pressão exagerada em cima de uma pessoa que ela pode... Quantos perderam emprego? Será que eu vou perder meu emprego também agora? O que eu faço? E isso gera um risco trabalhista para a empresa amanhã depois. Exatamente, gera um risco trabalhista. Outra, que a gente comentou sobre estrutura em casa, sobre o Covid mesmo, ele vai virar uma doença funcional. Então, cuidado com isso. Outro ponto que o Danilo trouxe muito bem, as pessoas ficam com vergonha, às vezes, de expor a sua situação em casa. Às vezes tem um colaborador ou uma colaboradora que tem quase 40 anos e mora com os pais, mas ninguém sabe. Como vai é um grupo de risco, né? Ou pessoas que têm pessoas doentes em casa com grupos de risco. Então, vamos avaliar caso a caso. Muita serenidade, muita tranquilidade, né, nesse retorno. Tem vários casos onde que empresas não vão retornar ainda, pelo menos até o ano que vem, né? Eu acho ainda que vai levar um bom tempo ainda nesse setup, nesse sistema, e mesmo depois que vier a vacina, vai levar ainda um tempo, acho que a gente vai para mais de um ano nesse sistema, então vamos ter que ir aprendendo, nos adaptando, mas muita flexibilidade, e os heads de RH, o RH como um todo, é o principal articulador desse processo todo. Juliano, Bruno, desculpa, eu sei que a gente está estourando o tempo, eu só queria pegar o gancho do Juliano para fazer um último comentário, prometo, que é o seguinte: para o RH é importante ele ficar de olho já em eventuais impactos financeiros na renovação dos contratos de benefícios. Sim. Então, esse já é um alerta para quem trabalha com a gestão de risco, via de regra também a área de seguros. Contratos de seguros tendem a ser mais difíceis de serem renovados, com revisões de cláusulas, com aceitações de riscos, e também podem trazer a tendência de aumento. O novo estilo, né, Danilo? As pessoas vão utilizar muito mais isso. Então, houve uma queda na utilização pelas questões de consultas eletivas, aquela utilização eletiva. Então, as pessoas deixaram de fazer determinados procedimentos, então houve uma queda da utilização do plano. Existe uma tendência de crescimento agora, principalmente nessa questão de saúde mental. E também houve investimento dos hospitais e das clínicas, de toda a rede de atendimento, em aperfeiçoar a sua estrutura para atender essa demanda de Covid. Houve um investimento pelo lado deles. Então, inflação médica está aí na casa de 15%, 17%, tudo isso contribui para uma revisão de custos nos contratos geridos pelo RH e dos demais contratos também da área de riscos, que eu queria só levantar essa bola para o pessoal
também se preparar e começar a antecipar esse trabalho nas renovações contratuais. Muito bom. Não, eu acho que no resumo, vamos encarar o risco de frente. A brasileira é uma cultura, e o Danilo dá aula disso, de uma doença, uma perturbação. E não é verdade. A gente tem que lidar com os riscos, vai fazer parte de uma rotina, principalmente quando a gente está aprendendo. É a prevenção. É a prevenção. É a prevenção. Somos aprendizes eternos. Então, esse bate-papo foi maravilhoso, porque só nos trouxe uma reflexão aprofundada de como lidar com os riscos, do ponto de vista das pessoas, da saúde, como é que eu vou gerar engajamento frente a essa pandemia, como é que eu vou gerar performance, exigir performance do meu colaborador em tempos de pandemia, o trato com pessoas, empatia, enfim. Eu acho que a gente falou um pouco de tudo, não deu para falar tudo, mas a gente vai ter que marcar outra, com certeza, que foi muito boa. Fico muito feliz de vocês terem colaborado nessa live. Eu agradeço, os seguidores agradecem, e pode ter certeza que a gente vai fazer outras. Danilo, meu agradecimento, Juliano também. Vocês querem ter um comentário? Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir para o entendimento da situação que a gente passa. Não é um momento fácil para ninguém, tampouco para nós, quanto para as pessoas, para as empresas, não é um momento fácil para ninguém, mas eu acho que há maneiras da gente achar o ponto de equilíbrio para lidar com toda essa situação. Então, a gente vai sair dessa. Eu faço mesmo as palavras do Danilo. Eu acho que foi excepcional. Temos assuntos aí para horas de discussão, né? E, de novo, foi um prazer e agradeço pelo convite, Bruno. E assim, uma mensagem de, vamos dizer assim, de esperança nesse momento que a gente está passando. Uma das coisas que a gente pode se orgulhar como ser humano é a capacidade de adaptação que a gente tem. Isso está dentro do nosso cerne, né? Então, que a gente não esqueça disso, né? A crise gera grandes oportunidades, né? E a gente, com certeza, vai passar por isso, né? Vai passar, não há tempestade que dure para sempre. Então, que a gente não se esqueça disso, né? Dias melhores virão. Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, boa noite e muito obrigado. E até. Um abraço. Tchau. Prazer. Tchau.